Então vamos reler aquele texto de João, capítulo 4, versículos 23 e 24. Vamos reler estes versículos. João 4, 23 e 24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém. Amados irmãos, já temos falado com os irmãos sobre esse assunto, da mudança, da transição da liturgia do Antigo Testamento para o Novo Testamento. E isso é uma coisa muito importante, nós temos que prestar bem atenção para entender em que momento da história nós estamos vivendo, em que momento da história da redenção nós estamos vivendo. Temos que perguntar sempre. Porque quando você lê a Bíblia, você vê que sempre há uma história da redenção, desde o começo e vai, desde Gênesis a Apocalipse. Então, você vai se situando em que época, em que tempo da história isso aconteceu. Deus falou isso. Tá? No passado, Deus falou aos pais, aos patriarcas, ao povo de Israel, pelos profetas, falou de muitas maneiras, por profecias, por visões, por sinais, milagres. Depois Deus, nos últimos dias, a palavra diz, Deus falou pelo Filho. Então a redenção vai caminhando, ela vai andando. Então, passou, Jesus Cristo veio. Então, ali houve um marco histórico que mudou a história do mundo. Tá? Mudou entre antes de Cristo e depois de Cristo. Mudou a humanidade. Mas mudou também a história da redenção. Antes de Cristo eram sombras. Antes de Cristo eram figuras, tipos, tipologia de Cristo, sombras de Cristo, sombras do corpo que viria. Quando o corpo veio, que é Cristo, então ele cumpriu aquelas figuras, aqueles tipos, cumpriu aqueles cerimoniais, então aqueles cerimoniais caíram. Então temos que prestar atenção nisso, não podemos voltar na história, regredir, andar para trás na história da redenção, nem na história do tempo, mas muitos querem andar para trás na história da redenção, se esquecem em que hora que nós estamos vivendo agora, em que momento que nós estamos vivendo. Isso é muito importante. Isso que a escatologia é um assunto muito importante e sério, e temos que estudar com bastante atenção também. Mas nosso assunto aqui é o culto, é a liturgia, o que é que mudou. E esse encontro de Jesus com a mulher samaritana, porque quem marcou esse encontro foi Jesus, não é? Foi assim muito providencial. A mulher lhe fez essa pergunta, é uma pergunta tremendamente importante. Ela podia ter perguntado tantas coisas, mas ela perguntou exatamente sobre a adoração, quando ela descobriu, ou quando ela achou que Jesus fosse um profeta, e ele era, mas muito mais do que isso. Ela falou, vejo que tu és profeta. E em seguida ela fez a pergunta, nossos pais adoraram nesse monte? Vós, judeus, dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar. E aí então Jesus introduz esse assunto da adoração e disse, mulher, a hora vem em que nem nesse monte e nem em Jerusalém o Pai será adorado, ou adorareis o Pai.
Então, uma pergunta, assim, tremendamente importante, que até então nenhum dos judeus havia feito para Jesus. Nenhum dos escribas, nenhum dos fariseus, nenhum dos doutores, nem mesmo qualquer dos discípulos, mas uma mulher samaritana levantou esse assunto sobre adoração e proporcionou uma grande oportunidade para o Senhor falar sobre a transição de um modelo de culto para outro, de uma liturgia para outra completamente diferente. Então nós já falamos sobre isso, já introduzimos este assunto. Hoje eu quero enfatizar mais sobre os elementos físicos e especialmente referentes aos instrumentos que eram usados. Então nós vimos que todos os elementos físicos que faziam parte da liturgia do Antigo Testamento caíram. Os elementos físicos litúrgicos do Novo Testamento, ou que foram ordenados no Novo Testamento, que restaram para o Novo Testamento, ou que atravessaram para o Novo Testamento e que tiveram e que continuam tendo uma utilidade agora um pouco diferente, para relembrar, o tipo aponta para algo que vem. Agora, hoje nós temos uns elementos que nos fazem lembrar algo que já veio. Então é muito diferente o uso da água hoje para o uso da água que era feito no Antigo Testamento. O uso do pão e do vinho que eram feitos no Antigo Testamento, e o uso do pão e do vinho que são feitos na Nova Aliança. Por isso Jesus disse, fazer isso em memória de mim. Eles não são um tipo de Cristo, eles são feitos em memória de Cristo, para lembrar o que Cristo realizou na cruz por nós. Então, os elementos litúrgicos que restaram, o próprio Senhor Jesus que estabeleceu e deixou a água, o pão e o vinho. Quanto aos instrumentos musicais, eu quero deixar bastante claro para os irmãos. Eles eram usados no Antigo Testamento na liturgia durante os sacrifícios e naqueles turnos de 24 horas, 24 turnos que Davi estabeleceu no templo. Na época do tabernáculo não tinha, mas Davi estabeleceu 24 turnos de levitas no templo para que de hora em hora um turno, uma banda de levitas estivesse louvando a Deus no templo, louvando pela congregação, porque a congregação não cantava, não louvava, eram os levitas que faziam esse trabalho também, esse serviço espiritual por eles. O povo não fazia nada, não é só, eles tinham mediadores. Então os instrumentos eram usados na liturgia durante os sacrifícios. Estamos falando aqui de instrumentos na liturgia e não em festas folclóricas e não em festas de casamento. Esse é um outro, eles têm um outro uso lá no Antigo Testamento e no Novo Testamento também. Tem outra utilidade. Estamos falando de culto, de liturgia, né? Culto ao Senhor, esse é o nosso assunto. Na época das sombras, durante os cerimoniais, os instrumentos físicos, eles eram tocados em consonância com o ritual religioso. Por exemplo, Números, capítulo 10, versículo 8. Números 10, versículo 8. Os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas. Tocarão. Observe o verbo tocar, que não aparece no Novo Testamento relacionado à liturgia. Tocarão as trombetas, e a voz serão por estatuto perpétuo nas vossas gerações. E quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo que vos oprime, também tocareis as trombetas, retinindo. E perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos.
Versículo 10. Semelhantemente, no dia da vossa alegria, nas vossas solenidades, nos princípios dos vossos meses, também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos e sobre os vossos sacrifícios pacíficos. E vos serão por memorial perante vós, perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então ele diz, sobre os holocaustos, sobre os sacrifícios pacíficos. Enquanto eles faziam os sacrifícios, enquanto alguns levitas faziam o sacrifício, outros tocavam os instrumentos. Ele fazia parte daquele sacrificial, fazia parte do cerimonial. Esse é o ponto que os irmãos têm que prestar atenção. Segundo Samuel, vou ler só apenas uns 2, 3 textos. Segundo Samuel 6. Segundo Samuel 6. Versículo 12. Ali diz: então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava bois e carneiros cevados, e Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor, com júbilo e ao som das trombetas. E sucedeu que entrando, som das trombetas, até esse ponto. Então diz que ele sacrificava os bois e carneiros, cordeiros cevados, ao som das trombetas, com júbilo e ao som das trombetas também. Depois, segundo Crônicas 29, mais um texto. Segundo Crônicas 29, esse deixa mais claro ainda. Segundo Crônicas 29, Segundo Crônicas 29 e 27. E Ezequias deu ordem que oferecessem o holocausto sobre o altar, e ao tempo em que começou o holocausto, começou também o canto. O holocausto junto com o canto do Senhor, com trombetas e com os instrumentos de Davi, rei de Israel. E toda a congregação se prostrou quando entoavam o canto, e as trombetas eram tocadas, tudo isso até o holocausto acabar. E acabando de oferecer o rei, todos quantos com eles se achavam, se prostraram e adoraram. Então o rei Ezequias e os príncipes disseram que aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi, que de Asafe o vidente, e o louvaram com alegria e se inclinaram e adoraram. Observe, Ezequias, rei, ordenou que se oferecessem os sacrifícios, os holocaustos. Os levitas, veja que no versículo anterior, versículo 26, diz que os levitas estavam em pé. Versículo anterior, versículo 26, diz que os levitas estavam em pé com os instrumentos de Davi e os sacerdotes com as trombetas, para tocar na hora que os sacrifícios começassem. E quando começaram os sacrifícios, os levitas então começaram o canto ao Senhor, com as trombetas e com os instrumentos de Davi. Só eles tocavam e cantavam, a congregação ficava prostrada. Diz aí no versículo 28, a congregação se prostrou enquanto eles cantavam o canto e as trombetas tocavam. E isso permaneceu até o holocausto se acabar. Acabando o sacrifício, então, para também toda a música, todo o instrumento. E o rei também agora, e todos que estavam com ele, se prostram também junto com a congregação e adoram. Depois, em seguida,
Uma outra etapa, o rei Ezequias e os maiorais disseram que os levitas continuassem louvando ao Senhor. Os levitas que louvavam, era uma banda específica que fazia esse louvor, que continuasse louvando o Senhor com as palavras de Davi, de Asaf. Observe a expressão aí, até o holocausto acabar. Então, não fazia parte diretamente da adoração, mas do sacrifício, do ritual, do cerimonial propriamente. Então, observe, irmãos, que uma estrutura física, o tabernáculo ou o templo, as roupas especiais para os sacerdotes, os candelabros, queima de incenso, instrumentos musicais, o sacrifício de animais, tudo isso apela o quê? Para os sentidos físicos, somente, para o exterior. Por isso que isso faz parte do cerimonial. Esse é o ponto que nós temos que entender. Agora, a adoração do Novo Testamento é dirigida ao lado espiritual, ao interior. Ela não é dirigida, não deve ser dirigida, não deve apelar para o exterior, mas para o interior. A adoração do Novo Testamento é dirigida ao lado espiritual. Por isso que Jesus falou, os verdadeiros adoradores agora devem adorar em espírito. Adorar em espírito e em verdade. O templo de Deus é espiritual no Novo Testamento, constituído dos salvos. 1 Coríntios 3,16: não sabeis que vós sois o templo de Deus, ou não sabeis vós que sois o templo de Deus, o Espírito de Deus habita em vós. Então, no Novo Testamento, o templo é espiritual. No lugar da classe sacerdotal está a congregação, quer dizer, no lugar dos levitas que cantavam e louvavam, agora é a congregação. 1 Pedro 2,5: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo é que oferecemos esses sacrifícios a Deus. Paulo também fala em Romanos 12:1: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. No lugar dos sacrifícios está o nosso louvor. Hebreus 13:15 fala: portanto, ofereçamos sempre por Ele, por Cristo, a Deus, sacrifício de louvor, isto é, fruto de lábios que confessam o seu nome. No lugar do incenso estão as nossas orações. Apocalipse 5:8 fala: havendo tomado o livro os 4 animais e os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Os incensos, as orações. Não tem mais incenso, nem fumaça, nem defumador. A melodia da nossa música é nos nossos corações. Não há mais sonidos de trombetas e os sons dos instrumentos de Davi, porque as ordenanças físicas do Antigo Testamento foram instituídas para durar até o tempo da correção. Lembra-se? O tempo da correção, o tempo da vinda do Messias, o tempo da restauração, o tempo da reforma, quando ele viria, o tempo da vinda do corpo. Esse tempo da correção ocorreu com a chegada do Messias, e a nova aliança, o Novo Testamento, a nova era da igreja. Efésios 5:19, aquele texto que fala: falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais. Efésios 5:19, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. No vosso coração. Versão
King James diz, fazendo melodia no vosso coração. São King James diz assim, speaking to yourselves in psalms, hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Agora eu vou dizer, singing and making melody, cantando e fazendo música no coração, não com instrumento, inanimado, sem vida. Fazendo música no coração. Essa é a tradução que eu achei mais impressionante, que a nossa português parece que não fica muito clara, mas diz cantando e salmodiando no coração, não é? A tradução no inglês diz fazendo música no coração. A música deve ser feita no coração. A palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda abundância, em toda sabedoria, melhor, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Colossenses 3,16 fala isso. Então, adorar em espírito é oferecer adoração espiritual. Adorar em espírito é oferecer uma adoração espiritual, como ensinado no Novo Testamento. E não é aquela adoração física exterior que era voltada para os sentidos físicos no Antigo Testamento. Por quê? Porque Deus é espírito, Cristo, nosso sumo sacerdote, está no céu. A adoração é espiritual em natureza. Então o contraste entre o coração espiritual e os instrumentos, né, inanimados é muito grande. Instrumentos físicos, mecânicos, inanimados, sem vida, sem alma. Porque a música é para ser oferecida para o Senhor. Então, irmãos, não é só uma questão, na primeira etapa, o primeiro entendimento que nós tivemos sobre instrumentos musicais foi sobre reverência. É um entendimento muito bom. A reverência, que os instrumentos musicais são usados de forma irreverente e outros de forma reverente. Bom, é um estágio de entendimento. Mas a questão não é essa. A questão toda não é se usa de maneira reverente ou de maneira irreverente. O ponto é, são cerimoniais? Se são cerimoniais, eles não fazem parte do nosso culto. Esse é o ponto. E aí entra a obediência, né? Que glorifica a Deus. Temos que honrar a Deus, não é, com tudo isso. A igreja antiga, muitos desprezam as tradições, né? As tradições devem ser desprezadas, nós temos que ficar só com a palavra de Deus, é verdade. A palavra de Deus está acima de tudo, de tradições, de catecismo, de confissão de fé, de seja o que for. A palavra de Deus é a base da nossa fé, é a palavra de Deus, é a única que tem a cópia lá no céu, o resto só tem aqui na terra, né? Isso é indiscutível. Mas as boas tradições, jogar fora boas tradições, não é sábio. É como você pegar todo o ensino e toda a tradição boa da sua família e jogar fora, falar, eu não quero saber da tradição da minha família, eu quero a minha própria tradição. Não, estupidez. Se você tem tradições boas na sua família, que seu pai e sua mãe ensinaram boas coisas, boas tradições, bons costumes, você deve mantê-los. Agora, se tem alguns maus costumes que os pais praticarem, então você faz bem em não praticar. Então não é simplesmente, não é tão simples falar, não, tradição a gente joga tudo fora. Não. Na igreja é a mesma coisa. Tem tradição, se tradições
vieram de um tempo em que os pais antigos estavam meio afastados, desviados e não estavam seguindo retamente, então essas tradições não nos servem. Mas se você consegue ver um tempo em que os pais andaram na lei do Senhor, e Deus os abençoou, e houve bênção, e houve avivamento, e Deus se agradou deles, então aquelas tradições, o que nós temos que fazer? Pegar aquelas tradições e trazer para nós, ou não? Deus nos deu sabedoria para isso. Era isso que Deus ensinava o povo de Israel. Quando Ele falava para eles voltarem para o modelo dos antigos pais, eles não falavam para voltar para os reis imediatamente, muitas vezes após eles. Muitas vezes os reis anteriores tinham sido até piores. Eles falavam, voltem para o tempo de Davi. Vocês não estão andando como andaram ou como andou Davi. Tinha uma tradição boa, tinha um modelo bom a ser seguido, tinham outros modelos bons além de Davi, mas sempre Davi era mencionado. Por quê? Porque tinha uma tradição boa e tinha outras tradições que eles tinham que desprezar. Então nem toda tradição você deve jogar fora. Jogar fora toda a tradição e criar a nossa própria tradição simplesmente não é sábio. Temos que entender. Então, a tradição nos ensina muita coisa. As boas tradições, né? Se as boas tradições que nós vemos nos nossos antigos pais devem ser preservadas. Então, se houve uma época em que os pais, ou alguns pais, né, andaram errados, desviados do caminho do Senhor, então nós não devemos imitá-los. Mas se houve uma época, né, que nossos pais andaram alinhados com a palavra de Deus, com a santa vontade de Deus, e a história nos mostra isso, que Deus nos abençoe, então devemos imitá-los. E estou dizendo isso para citar alguns pais da igreja sobre esse assunto. Eu quero citar aqui pelo menos uns 3 ou 4 para lembrarmos esse assunto. O primeiro pai da igreja que viveu entre 100 e 165, no segundo século lá, muito próximo lá dos apóstolos, foi Justino Mártir, conhecido como Justino Mártir, Flávio Justinus. Ele diz que o simples cantar na igreja não agrada crianças, se referindo aos judeus, mas o que os agrada é cantar acompanhados de instrumentos sem vidas, muitas vezes com danças, e acompanhados com palmas, isso lhes agrada. Por isso esse tipo de instrumentos e de outras coisas agradáveis às crianças foi removido das músicas das igrejas e ficamos com o puro e singelo cantar, se referindo ao canto congregacional. Um outro homem que viveu entre os anos 150 até 215, foi Clemente de Alexandria. Não Clemente de Roma, mas Clemente de Alexandria. Ele diz assim: o rei Davi, o arpista, nos incitou à verdade e para longe dos ídolos. Tão distante estava ele de cantar os louvores de demônios, que estes, os demônios, foram postos em fuga por ele, com a verdadeira música. Quando Saul estava possesso, Davi o curou, meramente tocando a sua harpa. O Senhor, ele diz, formou no homem um lindo instrumento que respira, feito à sua própria imagem.
Seguramente ele mesmo é um instrumento de Deus, totalmente harmônico, melodioso e santo, se referindo a Cristo Jesus. A sabedoria acima deste mundo, a palavra celestial, ele, Cristo. Ele que brotou da descendência de Davi, e todavia ele era antes de Davi, o Verbo de Deus. Ele mesmo zombou e desprezou a lira e a cítara, aqueles instrumentos sem vida. Pelo poder do Espírito Santo, ele, Cristo, dispôs em harmoniosa ordem esse grande mundo, e sim, o pequeno mundo do homem também, corpo e alma juntos. E nesses instrumentos de muitas vozes do universo, ele, Cristo, faz música para Deus e canta com esse acompanhamento do instrumento humano. Porque vós, ele diz, sois minha harpa e meu órgão de flautas e o meu templo. Ele escreveu isso no ano 185. Depois ele diz ainda mais, o próprio Clemente: deixai o órgão de flautas para o pastor de ovelhas do campo. A flauta deixai para os que temem os deuses demônios, que se enfeitiçam na sua adoração dos seus ídolos. Tais instrumentos têm que ser expulsos de nossas festas, sem suas asas, pois são mais adequados para os animais brutos e para aquela classe de homens que é menos capaz de raciocinar. São apropriadas, ele diz, para os pastores de ovelhas, de rebanhos. Ele faz uma explanação no Salmo 150, eu vou deixar para uma outra oportunidade. Eusébio de Cesareia, este viveu no terceiro século, entre o terceiro e quarto século, 265 a 339. Foi um grande historiador da igreja, pai da história da igreja. Ele diz: antigamente, no tempo em que aqueles da circuncisão, judeus, estavam adorando com símbolos, tipos, não era inapropriado elevar hinos a Deus com saltério e cítara e fazê-los nos dias de sábado. Porém nós, os cristãos, oferecemos nossos hinos com um saltério vivo e uma cítara viva, com cânticos espirituais. As vozes dos cristãos em uníssono são mais aceitáveis a Deus do que qualquer instrumento musical inanimado. É de acordo com isto que em todas as igrejas de Deus, unidas em alma e atitude, com um só pensamento, concordância de fé e piedade, nós enviamos ao céu uma melodia em uníssono com as palavras dos salmos. Ainda Agostinho de Hipona, entre o quarto e o quinto século, 354 a 430, ele disse: os instrumentos musicais naquela época dele não eram usados. A gaita, o tamborim e a harpa são aqui tão intimamente associados com os sensuais cultos pagãos, como também com as orgias desenfreadas e com as performances imorais dos circos e teatros, que é fácil entender os preconceitos contra o uso deles na adoração. Testemunho de Agostinho, falando sobre esse assunto: agradam-me ainda, eu confesso, os cânticos que as tuas palavras vivificam quando executados por voz suave e artística. Às vezes
parece-me tributar-lhe mais atenção do que devia. Sinto que tuas palavras santas, acompanhadas do canto, me inflamam de piedade mais devota, mais ardentes do que fossem cantadas de outro modo. Sinto que as emoções da alma encontram na voz e no canto, conforme as suas peculiaridades, seu modo de expressão próprio, um misterioso estímulo de afinidade. Outras vezes, porém, querendo exageradamente evitar este engano, peco por excessiva severidade. Chego ao ponto de querer afastar de meus ouvidos e da própria igreja a melodia dos suaves cânticos que habitualmente acompanham os salmos de Davi. Nessas ocasiões, parece-me que o mais seguro seria adotar o costume de Atanásio, bispo de Alexandria. Segundo me relataram, ele os mandava recitar os salmos. E com uma voz, com uma fraca inflexão de voz, que era mais uma declamação do que um canto. Contudo, quando lembro das lágrimas que derramei ao ouvir os cantos da tua igreja, nos primórdios da minha conversão, e que ainda agora me comovem, não tanto com o canto, mas com as letras dos salmos, e a voz clara das modulações apropriadas, reconheço novamente a grande utilidade desse costume, cantar os salmos. Assim oscilo entre o perigo do prazer e a constatação dos efeitos salutares do canto. Portanto, por isso, sem emitir juízo definitivo, inclino-me a aprovar o costume de cantar na igreja, para que pelo prazer do ouvido a alma ainda muito fraca se eleve-nos aos sentimentos de piedade. E quando me comovem mais os cantos do que as palavras cantadas dos salmos, então confesso o meu pecado e mereço penitência, e então preferiria não ouvir cantar. Se os irmãos entenderam corretamente, mas Agostinho, ele não está falando de instrumento, ele está falando só do canto. Ele nem imaginava, instrumento. Ele falava que ele, quando ele se converteu, ele gostava muito dos salmos cantados na igreja. Mas ele ouviu que ele se converteu na igreja de Ambrósio, em Milão. Mas ele ouviu que na igreja de Atanásio, que fez o credo atanasiano, nosso credo, em Alexandria, ele disse que Atanásio muitas vezes falava para o povo não cantar o salmo, só recitar. E disse de uma maneira bem fraca, ele disse de voz que era mais uma declamação do que um canto. E aí ele foi entender por quê. Ele falou para que eles não se deleitassem na música. Então Agostinho fala, eu não vou emitir um juízo, ele fala aqui, não é um juízo final, ele falou, vocês julguem, vocês podem julgar de outra forma. Ele falou, mas ele disse, eu gosto muito de cantar o salmo, isso me eleva a alma, muitas vezes estou fraco aqui, mas eu cantando, isso me alegra, isso me deixa bastante elevado em meu espírito, em minha alma. Mas muitas vezes ele fala, eu caio em mim e falo, eu estou me deleitando mais na alma do que na palavra. Então eu tenho que confessar esse pecado. Então eu falo, eu então paro de cantar porque eu prefiro não cantar e só meditar na letra, na palavra, do que me deleitar no cântico. Porque eu não estou aqui para me deleitar, estou aqui para adorar a Deus. Então ele fala, isso é pecado. Ele considerava pecado. Sabe aquela história? Eu gosto dessa música. Nem passava na cabeça. É esse pecado que Agostinho está confessando. Eu gosto tanto dessa melodia, que é pecado. No juízo de Agostinho, ele disse, isso é um pecado, você tem que confessar. Você não tem que gostar da música. Você não tem que se deleitar na música. Você pode se deleitar na música lá na tua casa. Não no culto ao Senhor. No culto ao Senhor ele achava pecado. E Atanásio, para evitar esse pecado, muitas vezes ele disse,
ele declamar, vamos nem cantar, vamos só recitar a palavra, porque o nosso deleite tem que estar na palavra, não no canto. Crisóstomo, o último, só mais um, o boca de ouro, né, chamado, conhecido pregador, diz que Davi antigamente cantava canções, hoje nós cantamos os salmos, e tinha ele uma lira com cordas sem vida, lá na antiga aliança. A igreja tem uma lira com cordas vivas, que são nossas línguas, são as cordas da lira, e ela tem um som realmente diferente, mas muito mais de acordo com a nossa devoção. Aqui não há necessidade de cítara, nem de cordas esticadas, ou do plectro, o plectro é a palheta, ou de arte, ou de nenhum instrumento, mas se você quiser, você mesmo pode se tornar uma cítara, mortificando os membros da carne, e fazendo uma completa harmonia entre a mente e o corpo, porque quando a carne não mais cobiça contra o espírito, mas tem se submetido às suas ordens, e tem sido profundamente levada no caminho melhor e mais admirável, então você criará uma melodia espiritual. O que Crisóstomo está pregando é isso. Ele falou, que Deus se agrada não é você pegar uma harpa e tal, como Davi fazia no Antigo Testamento, mas é você ser essa harpa. O que agrada a Deus não é você tocar instrumento, Deus não se importa com isso, isso é coisa física. O que Deus quer é que você seja uma harpa afinada com Ele. Nós temos que crescer muito, meus irmãos, para entender esse espírito aqui. A igreja, estou falando a igreja, tem que crescer muito para entender isso. Eu estou tentando entender ainda essas coisas, porque a igreja perdeu isso de vista há muito tempo. A igreja acha que um grande coral igual dos levitas do Antigo Testamento é que agrada a Deus. Não, Deus não quer mais aquilo. Deus quer muitas harpas, muitas cítaras humanas, mas não de qualquer jeito, afinadas com Ele. Não de qualquer jeito, afinadas com a palavra dEle. Bem afinadas com o cantor, que ele fala aqui, que é Cristo que canta na congregação. Se quer saber o culto que agrada a Deus, são muitas cítaras e muitas harpas aqui, afinadas com Cristo, e ele cantando no meio da congregação e levando louvor a Deus. Esse é o culto que agrada a Deus. O resto é cerimonial. O resto é aquele tipo de coisa que Deus vai falar isso cansei disso. Toco muito bem, toco muito bonito, mas vocês não são uma harpa, vocês não são uma lira, vocês não são uma cítara, vocês não estão afinados comigo. Entendeu a diferença? É muito grande a diferença, muito grande. Então o que nós queremos, meus irmãos, é aprender sobre isso. Nosso tempo se vai rapidamente. Nós vamos rever mais alguns pontos sobre isso. O fato é que a igreja perdeu isso, porque é muito fácil você sair do espírito e voltar para o físico. As pessoas gostam muito mais. Muito mais. Atrai muito mais, as pessoas gostam mais, as pessoas se deleitam mais, mas o que nós estamos tratando é de culto a Deus, não de reunião de entretenimento, ou reunião de nosso lazer, nosso extravasar. Há uma diferença muito grande. Então, vamos orar, que Deus nos ajude, que Deus nos ensine
Deus nos ensine. Nós precisamos ser ensinados novamente por Deus. Vamos orar.